Vamos então continuar aqui o capítulo 15. Nós estamos no item 14, o paralítico. Jesus, havendo tomado um barco, atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum. E como lhe apresentassem um paralítico deitado num leito, Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico, : Meu filho, tende confiança, vossos pecados vos serão perdoados. E logo alguns dos escribas disseram entre si, : Este homem blasfema. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, lhes disse, : Por que tendes maus pensamentos em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer, vossos pecados vos são perdoados, ou dizer, erguei-vos e andai? Ora, a fim de que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar os pecados, levantai-vos. Disse então ao paralítico, levai vossa cama e ide para a vossa casa. O paralítico se levantou logo e foi para a sua casa. E o povo, vendo este milagre, encheu-se de temor e rendeu graças a Deus por haver dado um tal poder aos homens. Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 8. Que poderiam significar estas palavras? Abre aspas. Vossos pecados vos são perdoados? Fecha aspas. E o que elas poderiam servir para a cura? O Espiritismo fornece a chave, como de uma infinidade de outras palavras incompreendidas até hoje. Ele nos ensina, pela lei da pluralidade das existências, que os males e as aflições da vida são frequentemente expiações do passado e que padecemos na vida presente as consequências das faltas que cometemos numa existência anterior. As diversas existências são solidárias uma com as outras, até que hajamos pago a dívida de suas imperfeições. Nós somos herdeiros de nós mesmos em todos os sentidos, nas coisas boas e nas coisas ruins. Por isso que as diversas existências são solidárias. Nós herdamos, nós trazemos conosco o que fizemos, o que aprendemos, o que construímos de bom e o que construímos de ruim, que temos que consertar. Se, pois, a moléstia desse homem fosse uma punição pelo mal que pudera ter cometido, ao lhe dizer, abre aspas, vossos pecados os são perdoados, fecha aspas, era o mesmo que dizer, abre aspas, haveis pago vossa dívida, a causa de vossa moléstia é apagada por vossa fé presente. Em consequência, mereceis ser libertado de vossa moléstia. Fecha aspas. É por isso que ele disse aos escribas, abre aspas, é tão fácil dizer, vossos pecados vos são perdoados, como levantai-vos e andai. Fecha aspas. Cessada a causa, o efeito deve cessar. Quer dizer, terminou a expiação, terminou o tempo, né, de prisão, terminou o tempo, a pena que foi dada pelo erro cometido terminou, encerrou o assunto. E é o que ele está colocando aqui. Né? A fé fez com que muitas das coisas que ele teria ainda que passar fosse comutado, fosse perdoado também, além dele já ter terminado a sua expiação. O caso é o mesmo que para um prisioneiro a quem viessem a dizer, abre aspas, vosso crime está expiado e perdoado, fecha aspas. O que equivaleria a dizer, abre aspas, podeis sair da prisão, fecha aspas. Jesus curou aqueles que tinham condições, capacitação de recepção. Nós precisamos entender isso, porque Jesus emitia a sua energia, na sua aura,
na sua psicosfera, ele estava emitindo a sua energia, o seu magnetismo. Mas aqueles que estavam em volta não tinham capacidade de recepção para fechar o circuito. Eu preciso, para acender a lâmpada, fechar um circuito. Mas eu preciso, para que esse circuito seja fechado, ligar esta lâmpada junto à energia que vem de fora. Se eu mantiver a lâmpada desligada, pode vir aqui, no nosso caso, 220 volts, que é o que vem na tomada, na energia elétrica. Nenhuma lâmpada vai se acender se ela não estiver ligada à tomada. Então, essa capacidade de recepção é estarmos ligados à tomada. A hora que tem contato com a energia, a lâmpada acende. Jesus estava emitindo o tempo todo, o povo estava em volta dele, apertando, como nós falamos no nosso estudo passado da mulher que sangrava, da hemorroísta. Todos estavam ali apertando Jesus, mas nenhum tinha a capacidade de recepção que é dada através, não é dada, ninguém recebe de graça. Capacidade de recepção é construída através do merecimento, dos frutos que a árvore está dando, da fé consolidada através da razão, do raciocínio, não é crença, é fé consolidada. Então, por isso que ela pôde puxar a energia de Jesus, ele falou, opa, saiu de mim uma virtude. É por isso que aqueles que foram curados, né, foram aqueles que pediram a Jesus. Não é a questão de pedir, mas é a questão de reconhecer Jesus. É a fé que tinham em que Jesus era o Messias. E nós vamos ver o cego de Betsaida que grita, ó filho de Davi. Gritar, ó filho de Davi, é o mesmo que dizer, eu creio que tu és o Messias. Pedir a Jesus que o curasse é o mesmo que dizer, eu creio que tu és o Messias, eu sei que tu és o enviado de Deus. Messias é o enviado de Deus, que é o Cristo. Ou seja, eu sei que tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Messias. Então, isto denota fé, porque quem se colocasse nessa posição com essas palavras e com esse sentimento era excomungado, né? Era expulso da sinagoga. Não teria mais as prerrogativas que a sinagoga, né, que os fariseus da sinagoga, os sacerdotes davam. Desde, né, o óbulo, né, da viúva, né, o denário que os pobres, os órfãos, a viúva recebia, a capa que os mendigos recebiam para poder mendigar, uma série de outras, né, de outras situações, né? Então, era se colocar contra os donos do poder daquela época. Não era pouca coisa. Então, a gente precisa entender a história, precisa entender o judaísmo e como ele funciona, para que a gente possa entender essas questões daqueles que foram curados, porque aqueles que foram curados tinham fé de que Jesus era o Messias e que eles poderiam ser curados. E como Jesus coloca, a sua fé te curou. Vai e não peques mais. Ou seja, não cometa de novo o mesmo erro, porque pecar é errar o alvo. Nós vamos continuar errando para poder aprender. Não era a questão, vai e seja perfeito. Não, isso não existe. Quem é perfeito não está no planeta Terra, está em outros planetas. O que Jesus coloca é não peques mais, ou seja, não cometa o mesmo erro de novo. Aprenda com os teus erros, não cometa o mesmo erro de novo, para que não te cause um mal maior. Porque você recebeu a luz, você recebeu a bênção, você teve condições de ser auxiliado. Então, se você repetir o erro, o mal que vai te acometer vai ser maior. Porque antes o mal que te acometeu, você era ignorante da lei. Você era ignorante em relação à lei de causa e efeito. No momento que você tem conhecimento, através do esclarecimento, do entendimento, no momento que você, através da fé, recebeu uma dádiva divina,
Você recebeu um talento. Você tem a obrigação de multiplicar. Se você enterrá-lo, até o pouco que você tinha lhe será tirado. Por quê? Porque será dado àquele que mais tem. Por que aquele que mais tem? Porque ele vai saber usar, ele vai multiplicar. Deus é justo e misericordioso. Nós não podemos esquecer disso. E agora nós vamos para os 10 leprosos. Um dia, indo para Jerusalém e passando pelos confins da Samaria e da Galiléia, estando perto de entrar numa cidade, nós vamos ver que nós temos a Galiléia, a Samaria, né? Depois nós temos Jerusalém, essas cidades pobres, paupérrimas, né? Digamos assim, excluídos, porque os samaritanos eram como se fossem os protestantes, eles tinham se afastado, como os protestantes que se dividiram do catolicismo, eles se dividiram do judaísmo, eles se afastaram, né, do judaísmo ortodoxo. E eles eram então considerados piores até do que os pagãos. Então por isso que Jesus usa muito o samaritano como exemplo, porque um judeu não falava com o samaritano, não atravessava, dava a volta para ir para Jerusalém, mas não atravessava a Samaria, que era um caminho reto, era um caminho mais rápido, mas eles não atravessavam a Samaria, eles davam a volta para ir para Jerusalém. Tamanho asco que eles tinham com os samaritanos. Então, quando Jesus mostra que o samaritano tinha mais fé, que o samaritano servia melhor a Deus do que um judeu, ele está esbofeteando um judeu. E para isso nós precisamos entender os ensinamentos do Cristo, entendendo a época e como as coisas se processavam. Vou voltar aqui. Um dia, indo para Jerusalém, passando pelos confins da Samaria e da Galiléia, estando perto de entrar numa cidade, 10 leprosos vieram diante dele. E mantendo-se afastados, porque os leprosos eram colocados nessas regiões afastadas para não contaminarem ninguém. E vamos lembrar que muitos desses que eram colocados nessas regiões, na realidade não tinham hanseníase, porque naquela época toda e qualquer doença de pele, né, que hoje a gente conhece, psoríase, vitiligo e uma série de outras doenças de pele, naquela época era tudo considerado lepra e tudo era colocado para fora, né, dos muros da cidade, bem afastados da cidade. Mantendo-se afastados, elevaram suas vozes e lhe disseram 2 pontos. Jesus, nosso mestre, tende piedade de nós. Quando ele os percebeu, disse-lhes, ide vos mostrar aos sacerdotes. E enquanto iam, foram curados. Por que ide mostrar-vos aos sacerdotes? Porque para poder entrar na cidade, para poder voltar a uma vida normal, eles tinham que se mostrar aos sacerdotes e mostrar que a sua doença de pele não existia mais. Aí o sacerdote permitia que eles entrassem na cidade. Então, enquanto eles caminharam para poder ir aos sacerdotes, eles foram ficando limpos, né? Seus problemas de pele foram sumindo, eles foram curados. Um deles, vendo que estava curado, voltou sobre seus passos, glorificando a Deus em altas vozes. Quer dizer, ele voltou sobre seus passos, ele voltou até onde estava Jesus. Mas ele voltou glorificando a Deus, agradecendo a Deus. Uma posição de humildade e principalmente de gratidão que faltou àqueles outros leprosos, ou que não fosse lepra, aqueles outros doentes, e que falta ainda para nós. Muitos de nós recebemos muitas graças, recebemos muita ajuda, poucos de nós sabemos agradecer, infelizmente. Voltou sobre os seus passos, glorificando a Deus em altas vozes, e veio atirar-se aos pés de Jesus, o rosto contra a terra, né? Uma posição de subserviência, mas de muita humildade, de muito agradecimento, rendendo-lhe graças. E este era samaritano. Então, de novo, né? Mostrando aqui aquele que era pária, aquele que era, né?
Eles não falavam nem o nome, né? Eles cuspiam no chão quando se referiam ao samaritano. Então Jesus disse, todos os 10 não estão curados? Onde estão, pois, os outros 9? Só se encontrou um que voltou e que rendeu graças a Deus, e este é estrangeiro, samaritano. Ele lhes disse, erguei-vos, ide, vossa fé vos salvou. Fecha aspas. É o que nós estamos falando. A fé dele o salvou. Os outros foram curados, mas eles estavam salvos? Ia depender deles. E nós vamos ver nos livros psicografados pelo Divaldo Franco, da Amália Rodrigues, são vários livros, né? Começa com a Primícia do Reino, se eu não me engano, mas são vários livros que ela fala dos bastidores. Eu li 12, mas acredito que tenham mais, que ela fala dos bastidores do Evangelho, e aí ela fala desses leprosos, né? Que a hanseníase voltou. Por quê? Porque eles voltaram a pensar do mesmo modo, agir do mesmo modo, fazer do mesmo modo. Eles não se transformaram. Eles foram curados pela misericórdia de Jesus, mas eles não se transformaram. Então eles não foram salvos. E é aqui o que Jesus está colocando. A vossa fé vos salvou, porque Jesus já tinha curado. Mas ele se salvou pela fé, pela gratidão, por ter se transformado no voltar aos seus passos. O que é esse voltar aos seus passos? Metaforicamente, se analisando, se colocando ali dentro de si mesmo, no autoconhecimento, na vontade de se transformar, na gratidão que ele dá, louvando a Deus enquanto ele volta para agradecer a Jesus, já mostra a modificação nele, a transformação dele. E por isso que Jesus coloca, vossa fé vos salvou. Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Os samaritanos eram cismáticos, né? Cisma é a divisão da igreja, né? Como se fossem os protestantes. Hoje é o que o Kardec coloca. Os samaritanos eram cismáticos, aproximadamente como os protestantes, perdão, em relação aos católicos. E desprezados pelos judeus como os heréticos, né? Eles eram colocados por não aceitarem os judeus eram judeus também, né? Os samaritanos, mas eles não aceitavam os profetas. Eles colocavam só os 5 livros da Torá, né? De Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os outros livros que são dos profetas que vieram depois, os Salmos de Davi, o Eclesiastes, que é o livro de Salomão, né, Isaías e todos os outros que vieram, eles não colocavam, eles colocavam só os 5 livros da Torá. Então eles criaram um cisma dentro do judaísmo e se afastaram. Jesus, curando indistintamente os samaritanos e os judeus, deu ao mesmo tempo uma lição e um exemplo de tolerância, e fazendo ressaltar que o samaritano foi o único que voltara para dar graças a Deus, mostrou que nele havia mais da verdadeira fé e mais reconhecimento que naqueles que se diziam ortodoxos. Acrescentando 2 pontos, abre aspas, vossa fé vos salvou, fecha aspas, fez ver que Deus olha o fundo do coração e não a forma exterior da adoração. Todavia, os outros foram curados. Tal era preciso para a lição que queria dar e provar a sua ingratidão. Porém, quem sabe o que terá proporcionado esse resultado? E se eles se terão beneficiado do favor que lhes fora concedido? Dizendo ao samaritano, 2 pontos, abre aspas, vossa fé vos salvou, fecha aspas,
Jesus dá a entender que o mesmo não sucedeu com os demais. E nós vamos ver isso na psicografia do Divaldo, né, do espírito de Amália Rodrigues. Agora nós vamos para a mão seca. Jesus entrou outra vez na sinagoga, onde encontrou o homem que tinha uma mão seca. E ele era observado para ver se faria uma cura num dia de sábado, a fim de buscar por isso motivos de o acusar. O judeu tem o Shabá, que começa às 18 horas da sexta-feira e termina às 18 horas do sábado, onde ele não pode trabalhar, seus empregados não podem trabalhar, o judeu não tem escravo, porque o judeu tem 613 leis, dentro dessas 613 leis, as leis que ele tem que obedecer, se ele adquirir um escravo, são tantas e tamanhas que ele vira o escravo daquele que ele comprou como escravo. Então o judeu não tem escravo, mas tem empregados. Então o empregado não pode trabalhar, seus animais não podem trabalhar. É um dia de absoluto descanso e de louvor a Deus. Então é o que ele Jesus o tempo todo coloca que Deus trabalha o tempo todo, então ele trabalha o tempo todo. Não é que Jesus fosse contra o descanso. Quando Moisés coloca a lei do descanso, é porque não havia nenhum tipo de descanso entre os hebreus, né, na época mosaica, quando ele tirou os hebreus, né, os judeus. O judeu é da tribo de Judá, né? Tirou os judeus e todas as outras tribos, que são 12 tribos. Ele tirou os hebreus dos Egito, mas vieram muitos de outras raças e religiões que não eram judeus. E não havia o hábito, porque eles eram escravos, eles não podiam descansar nenhum dia. Então eles mantiveram, os empregados deles não podiam descansar nenhum dia, os seus animais não descansavam nenhum dia. Então Moisés colocou um dia para louvor, um dia para agradecer a Deus e um dia para descanso absoluto. Isso era necessário, é justo, é humano, e colocou como lei de Deus, que não poderia ser quebrada. E os fariseus, eles colocavam muito, eles se prendiam no ritual, né? Então eles se prendiam no ritual do que foi colocado por Moisés e não no seu significado mais profundo. Por isso que ele os chama de hipócritas e por isso que ele despreza, né, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, porque eles conhecem a lei a fundo, eles conhecem a Cabalá, eles conhecem os estudos que foram feitos pelos profetas, que esses estudos se chamam Midrash, né, estudo é Midrash em hebraico, e eles colocam aquele faço o que eu falo e não faço o que eu faço, e procuram manter o povo preso nesses dogmas, não que não eram para serem respeitados, mas não na colocação que eles faziam. Quer dizer, um judeu podia soltar o cabresto ou a canga de um animal para que o animal pudesse se alimentar e pudesse beber água no sábado. E ele não podia curar alguém que estava preso há tantos anos. Então Jesus mostra a hipocrisia do que os fariseus colocavam, de que nada podia ser feito no sábado. E o judeu até hoje, ele não realiza nenhum tipo de trabalho, né? Quem já morou em bairro, conhece bairro judeu, sabe que o primeiro andar de qualquer prédio é extremamente mais caro do que o último andar, porque o judeu não pode andar de elevador, porque ele não pode realizar nenhum tipo de trabalho. Vamos lá. Ele disse a esse homem, né, eles estavam procurando, nós paramos aqui, eles estavam, como era sábado, né, eles queriam ver se ele ia fazer alguma coisa no sábado, a fim de buscar por isso motivos de o acusar. E disse ele a esse homem que tinha uma mão seca, : levantai-vos e vinde ao meio. Depois disse-lhe: será permitido no dia de sábado fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida
ou tirá-la? Jesus perguntando, provocando ali os fariseus que estavam buscando motivo para acusá-lo de que ele estava fazendo alguma coisa no sábado. E eles permaneceram em silêncio. Porém ele, olhando-os com cólera, cólera de Jesus, né? Completamente diferente da cólera que nós conhecemos. Condoído de sua cegueira nos corações, disse a esse homem. Ele olhou com cólera, mas com pena, condoído, né? Penalizado pela cegueira, pela ignorância daqueles corações. Disse a esse homem 2 pontos: estendei vossa mão. Ele a estendeu e ela, a mão, tornou-se sã. Logo, os fariseus, tendo saído, tomaram conselho contra ele com os herodianos, os seguidores de Herodes, sobre a maneira de o perder, né, de o acusar, de o prender, né? Porém, Jesus se retirou com seus discípulos em direção ao mar, onde uma grande multidão de povo seguiu da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e de além-Jordão, e aqueles dos arredores de Tiro e de Sidom, tendo ouvido falar das coisas que ele fazia, vieram em grande número encontrá-lo. Marcos capítulo 3, versículo de 1 a 8. Então nós vamos ver que uma das grandes dificuldades que os fariseus tinham em relação a prender Jesus é porque eles tinham medo da multidão que envolvia Jesus. E por isso que eles precisaram ir à noite, numa época, porque nós estávamos ali, foi logo depois da ceia, né, da Páscoa, do começo ali dos trabalhos da Páscoa, e tinham menos pessoas com ele, e principalmente com alguém que o conhecesse para mostrar quem era. Porque eles eles sabiam de Jesus, mas sabiam quem é, que aparência tinha, né? E a multidão cercava, a multidão andava em volta dele, sabiam que tinham um profeta ali no meio, mas como ir buscar quem é esse profeta e prender, e como prendê-lo sem que a multidão saísse em defesa deles? Esse era o medo. E por esta multidão que o cercava o tempo todo, é que eles tinham dificuldade e medo, né, de prendê-lo. Então eles precisavam não só de alguém que o identificasse, como alguém que fosse à sinagoga e o acusasse. Por isso, né, o pagamento a Judas não foi só para que ele mostrasse quem era Jesus, mas principalmente para ele como um publicano, um homem que era cobrador de impostos, um homem importante, né, dentro da importância que eles davam na sociedade, que acusasse formalmente Jesus, para que eles pudessem realmente prendê-lo, né, e pudessem. Eles não tinham o poder de matá-lo, porque isso era uma prerrogativa dos romanos. Eles eram escravos, a gente pode esquecer que os judeus eram escravos. Isso era uma prerrogativa dos romanos. Mas com os romanos eles já sabiam como lidar, né? Eles colocam para os romanos que Jesus se diz Deus de Israel, que Jesus ia tirar o poder do César. Então a hora que entra dentro daquilo que está na lei dos romanos, fica simples, né? Fica fácil para que a acusação seguisse, que foi o que aconteceu com Jesus. Nós vamos ver agora a mulher encurvada. Jesus ensinava na sinagoga todos os dias de sábado. E num dia, aí viu uma mulher possuída de um espírito que a tornava doente já há 18 anos. E ela estava tão encurvada que não podia olhar para cima. Jesus, ao vê-la, chamou-a e lhe disse, : mulher. Isso é uma expressão educada da época. Às vezes a gente fala, quando Jesus se refere a Maria, mulher, né? A gente vê lá, quando ele fala mulher, não sabes que eu vim para ensinar, para trazer os ensinamentos de meu pai.
Quando ela volta da sinagoga, que ela gostaria que eles ensinassem a Jesus, que eles recebessem Jesus para ensinar, Jesus não aceita, coloca que ele veio para trazer os ensinamentos do Pai, e ele vai aprender o ofício do pai biológico dele, que é José. Ele vai ficar com José até ele começar a sua pregação, até ele começar os seus ensinamentos públicos, porque é óbvio que ele ensinava o tempo todo, mas que ele começa o trabalho de ensinamento público. Então, mulher é a forma educada da época de se tratar uma mulher. É como hoje nós falamos senhora, né? Uma forma respeitosa. Então ele diz aqui: mulher, estás livre de tua enfermidade. Ao mesmo tempo, fez-lhe a imposição das mãos. E logo ela se endireitou e deu graças a Deus. Porém, o chefe da sinagoga, indignado, porque Jesus havia curado a mulher num dia de sábado, disse ao povo, : há 6 dias destinados para trabalhar. Vinde tais dias para serdes curados e não no sábado. O Senhor, tomando a palavra, lhes disse, : hipócrita, haverá entre vós alguém que não desamarra seu boi da canga ou seu jumento em dia de sábado e não o leva a beber? Por que, pois, não se devia libertar dos laços num dia de sábado esta filha de Abraão, né? Uma judia, esta filha de Abraão, a quem Satanás tinha assim amarrado durante 18 anos? Vamos lembrar que a palavra Satanás, na época de Jesus, o significado dela era aquele que separa, aquele que divide. Ele é colocado como um sentimento, né? Um sentimento de separação, de divisão, de discórdia, de briga, de litígio, e não uma entidade como a partir da Idade Média se colocou, principalmente a Igreja Católica colocou como uma entidade. Para a gente precisa entender os conceitos da época. Então ele coloca para aquela energia ruim, né? Aquela energia que separa, aquela energia... como nós chamamos hoje, né? Os irmãozinhos instigantes, né? Ou os trevosos, eu não gosto dessa palavra, prefiro os irmãozinhos instigantes. Os irmãos instigantes estão fazendo ela sofrer há 18 anos. É isso que Jesus está colocando. Com tais palavras, todos os seus adversários ficaram confusos, e todo o povo ficou encantado de vê-lo praticar tantas ações gloriosas. Lucas capítulo 13, versículo de 10 a 18. Este fato prova que naquela época a maior parte das moléstias era atribuída ao demônio. De novo, naquela época de Jesus, né, demônio, Satanás, é um gênio mau, é um espírito mau, é um irmão instigante, né, trevoso. Não é a colocação de demônio, principalmente de demônio. Nós vamos ver Sócrates colocando que ele conversava com seus demônios, ou seja, com seus gênios, né, com seus espíritos protetores. É completamente diferente da colocação de demônio de Satanás que foi dada principalmente a partir da Idade Média. Então toda a doença era atribuída ao espírito mau, né? Era atribuído a um espírito, como nós colocamos hoje, trevoso, né? Instigante. E que tal como hoje os possessos eram confundidos com os doentes, porém em sentido inverso, isto é, que hoje aqueles que não creem nos maus espíritos confundem as obsessões com as moléstias patológicas. Então, naquela época, todos eram considerados doentes, né? Os possessos eram considerados doentes. E hoje, vamos lembrar hoje, metade do século XIX, Kardec falando aqui, né, que os possessos, em vez de serem considerados, né, aqueles que têm são obsediados por espíritos instigantes, são considerados doentes, não são reconhecidos como tal, são considerados doentes. A coisa inverteu, né, na metade até hoje, né, a coisa está invertida.
do que era na época de Jesus, onde tudo era considerado doença. Tudo era considerado doença. Aliás, onde tudo era considerado obsessão, perdão. Na época de Jesus, tudo era considerado um mau espírito que causava. E na época de Kardec, tudo era considerado doença. O paralítico da piscina. Vamos entender que piscina na época de Jesus era onde se criava peixes, pisces de peixes, né? Depois, mais tarde, muito mais tarde, que o tanque, né, parecido com aquele que se criava os peixes, foi utilizado para se banhar, né, de uma forma recreativa. Então, quando se fala de piscina, né, tem que se entender que é o lugar onde os peixes eram alimentados, eram criados. Depois disso, chegando à festa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém. Ora, havia em Jerusalém a piscina das ovelhas, a qual se chama em hebreu Betsaida, a qual tinha 5 galerias. A piscina, né, ali de Betsaida tinha 5 galerias, era o lugar onde se criavam os peixes, nas quais estavam deitados doentes em grande número, cegos, coxos, outros com membros dessecados, os quais todos esperavam que a água fosse agitada. Essa água se agitava porque quando por algum motivo aumentava o fluxo da água, né, então havia de tempos em tempos, uma época que essa água mudava, aumentava o seu volume, ela se agitava e acreditava-se que eram os bons gênios, né? Os espíritos bons que agitavam essa água, então os doentes se jogavam na água para se curar. Pois o anjo do Senhor, num certo tempo, descia nessa piscina e agitava a água, né? Um anjo do Senhor agitava essa água. E aquele que entrasse em primeiro lugar, depois que a água fosse assim agitada, seria curado, qualquer que fosse o seu mal. Era a crença da época. Ora, havia um homem que estava doente há 38 anos. Jesus, tendo-o visto deitado e conhecendo que estava doente já há tanto tempo, lhe disse, : Queres ser curado? Jesus não cura ninguém sem perguntar o que queres. Porque é um respeito ao degrau, é um respeito ao estado de elevação que cada pessoa está. Por isso que ele sempre fala, que queres que eu faça? Porque é dentro daquilo que a pessoa, dentro do seu conhecimento, da sua capacidade, é capaz de se colocar, que Jesus, respeitando a individualidade, o aprendizado de cada um, vai se colocar também. Então ele pergunta, queres ser curado? O doente respondeu, : Senhor, não tenho ninguém para me lançar à piscina depois que a água for agitada. E durante o tempo que levo para lá chegar, um outro ali desce antes de mim. Jesus lhe disse, : Levanta-te, pega teu leito e marcha. Naquele instante, aquele homem foi curado e, tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era um sábado. Então, Jesus, a gente precisa entender, Jesus só curou no sábado? Não. Jesus curou nos outros dias. Mas nos outros dias era comentado, e vamos lembrar que dentro do judaísmo sempre existiram muitos profetas. E todos os profetas curavam as pessoas. Né? Elias, Isaías, Malaquias, Jeremias, todos eles curavam as pessoas. Né? O próprio João Batista, um profeta, curava as pessoas. Então, era mais um profeta curando, seguia. A questão era, e ela era assim, tomada, analisada, escrita, guardada, marcada,
porque eles iam buscar testemunhos, fariseus, tudo iam buscar testemunhos para acusarem Jesus, iam buscar os testemunhos daqueles que viram que ele transgrediu a lei, ou seja, curou, trabalhou no sábado. Então, por isso que são marcantes. Quem não entende, não conhece o judaísmo, fala, qual é o problema, né? Mas o sábado o judeu não pode fazer absolutamente nada. Quando Jesus realizava suas curas durante a semana, era um profeta como outro qualquer, não tinha problema nenhum. O problema era o sábado. Os judeus disseram, pois, àquele que fora curado, : hoje é sábado, não te é permitido levar teu leito. Quer dizer, não era permitido curar e não era permitido a ele carregar o leito dele. Tinha que deixar o leito dele ali até que terminasse o Shabá, até que terminasse o sábado, que termina às 18 horas. Né? O dia para o judeu começa às 18 horas. Porque, né, na Gênese mosaica, né, a criação começa à tarde. E aí se fez noite. Então, é o primeiro dia. E o judeu respeita isso. Vamos lá. Hoje é sábado, não te é permitido levar teu leito. Ele lhe respondeu, aquele que me curou me disse, : leva teu leito e anda. Porém, o que tinha sido curado não sabia quem ele era, pois Jesus se havia retirado da multidão que ali estava. Ele não sabia quem era e ele saiu da multidão e voltou com a multidão. Depois Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse, : tu que foste curado, não peques no futuro para que não te aconteça coisa pior. Nós estávamos falando antes. Ele foi salvo? Não. Para ser salvo vai depender da atitude dele. O que ele vai fazer com essa cura que ele recebeu? Ele vai se transformar? Ele vai se modificar? Vai mudar seus pensamentos? Vai mudar seus sentimentos? Aí ele vai ser salvo. Mas se ele recebe a cura e continua, como nós vamos ver em outras colocações de Jesus dentro da aldeia, que tem uma passagem de Jesus que ele fala para aquele que for curado, vá para a tua casa, mas não entres na aldeia. Você fala, mas como ele não vai entrar na aldeia se a casa dele é na aldeia? A gente precisa entender que quando ele coloca esta aldeia é mental. Então Jesus coloca, vá para a tua casa, mas não volte aos mesmos pensamentos, não volte aos mesmos sentimentos, não volte a fazer o que você fazia antes. Se modifica, se transforma, né? É a reforma íntima que nós falamos tanto, é a modificação, é a transformação de dentro para fora, é a reforma íntima que Jesus coloca. Então por isso que Jesus coloca aqui, tu que foste curado, não peques no futuro, né? Não cometa os mesmos erros no futuro, se modifique para que não te aconteça coisa pior, porque antes você recebeu, digamos assim, uma provação ou uma expiação com o atenuante da tua ignorância. Agora você não tem mais essa atenuante, você não é mais ignorante. Quando você recebe a cura, você recebe ali a oportunidade de se melhorar, a oportunidade de buscar o conhecimento, a oportunidade de se modificar. Se você não faz, a tua pena é agravada. É isto que Jesus está explicando. Aquele homem foi encontrar os judeus e lhes disse que era Jesus quem o curara. E por essa razão é que os judeus perseguiam a Jesus, porque ele fazia essas coisas no dia de sábado. Então Jesus lhes disse, : meu Pai não cessa de agir até o presente e eu também ajo sem cessar. Agir aqui no sentido de trabalhar, né? O Pai não deixa de trabalhar, ele também não deixaria de trabalhar, de agir, de ajudar, de servir, porque ele coloca que ele veio para servir e não para ser servido. Ele não deixaria de servir em nome do Pai, mesmo sendo sábado. João capítulo 5, versículos de 1 a 17. Piscina, da palavra latina piscis, peixe, se dizia entre os romanos dos reservatórios ou viveiros onde se nutriam peixes.
Mais tarde, a significação dessa palavra foi estendida às bacias onde se banhavam em comum. A piscina de Betsaida, em Jerusalém, era um poço perto do templo, alimentado por uma nascente, cuja água parecia ter propriedades curativas. Era, sem dúvida, uma fonte intermitente que, em certas épocas, golfava com força e dava movimento à água. Segundo a crença vulgar, esse movimento era o mais favorável às curas. Talvez, na realidade, no momento de sua emissão, a água tivesse uma propriedade mais ativa, ou que a agitação produzida pela água fizesse vir à tona a vasa salutar para algumas moléstias, né? Alguns sais, alguns minerais que ajudavam a curar algumas moléstias, como hoje a gente vê as fontes termais e vários outros lugares que as pessoas vão se banhar para melhorar, né? Perdão. Tais efeitos são muito naturais e perfeitamente conhecidos na atualidade. Lembrando que a atualidade aqui, metade do século XIX. Perdão. Mas, naquela época, as ciências estavam um pouco adiantadas e enxergava-se uma causa sobrenatural na maior parte dos fenômenos incompreendidos. Os judeus atribuíam, pois, a agitação dessa água à presença de um anjo, e tal crença lhes parecia tanto melhor fundada, quanto naquele momento a água era mais salutar. Depois de haver curado aquele homem, Jesus lhe disse, abre aspas, para o futuro não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior, fecha aspas. Por essas palavras, lhe faz entender que sua moléstia era uma punição e que, se não melhorasse, poderia ser de novo punido, ainda mais rigorosamente. Essa doutrina é inteiramente conforme a que é ensinada pelo Espiritismo. Não a punição no sentido do castigo, que nós, né, como às vezes se entende, mas a punição no sentido da lei de causa e efeito, no sentido de expiação, receber de volta aquilo que causou, né? Limpar aquilo que está manchado no seu espírito. Perdão. Jesus parecia dar preferência em operar suas curas no sábado, para ter ocasião de protestar contra o rigorismo dos fariseus no que dizia respeito à observação de tal dia. Jesus não era contra o descanso do sábado. O Jesus era contra esse rigorismo, a esse dogma que os fariseus colocavam de que nada podia ser feito, né? Se alguém tivesse morrendo, não podia socorrer. Não tem sentido esse rigor. Ele queria mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na observância de práticas exteriores, né, no que era a primazia, né, a excelência dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes, são as práticas exteriores. E até hoje, todos nós buscamos a prática exterior, porque tudo que Jesus ensinou é para dentro. As modificações, as transformações são dentro de nós. Tudo que ele nos pede é que as coisas sejam mudadas de dentro para fora. E nós, porque é mais fácil, queremos mudar as coisas perifericamente. A gente quer mudar o verniz, o verniz que nós temos ali para mostrar para os outros que nós mudamos. Nós não queremos o trabalho, o esforço que é mudar verdadeiramente, que é mudar interiormente. E é isso que Jesus propõe. Porque por fora é mais fácil. Acender uma vela é mais fácil do que buscar os nossos defeitos lá dentro, né? Buscar iluminar os nossos caminhos, buscar iluminar o nosso conhecimento
através da busca interior de quem nós somos, do autoconhecimento, através da busca interior e da transformação que nós temos que realizar em nós, para isso que nós estamos encarnados aqui. Mais fácil acender uma vela, fazer 20, 30, 40 Pai Nosso ou Ave Maria. Não há problema nenhum, até porque o Pai Nosso foi uma colocação de Jesus. Ave quer dizer salve, o Salve Maria é uma colocação de Isabel quando ela vê Maria, né? Que Maria vai ajudá-la quando ela vai dar à luz a João Batista, que é 6 meses mais velho do que Jesus. Maria está grávida de 3 meses. Ela fala, salve Maria, cheia de graça, quer dizer, extremamente iluminada. O Senhor é convosco, quer dizer, você está pura luz, pura energia, Deus está com você. Essas palavras são de Isabel, vendo aquela luz. Imagina Jesus no ventre ali de Maria já um espírito elevadíssimo, né, iluminado, mas com Jesus ali era pura graça, né, pura luz, pura energia. Então, o que os católicos colocaram nas palavras de Isabel, eles continuaram, né, quando eles dizem Santa Maria, a palavra santa, santo, quer dizer mais saudável, vem de saúde, né, diferenciado dos outros. Maria com certeza é diferenciada dos outros, mas não tem nada a ver com o santo, que a Igreja Católica vai colocar depois como completamente puro, não precisando mais de reencarnações. No caso de Maria, não precisou mesmo, mas dos outros apóstolos que foram colocados como santos, eles precisaram de outras encarnações para continuar o seu aprendizado e talvez ainda precisem para continuar o seu aprendizado e o seu conhecimento. Então, eles acrescentaram Santa Maria, mãe de Deus. Ela não é mãe de Deus. Jesus não é Deus. Jesus é um espírito elevadíssimo, um espírito crístico, governador do nosso planeta. Mas tão filho de Deus como qualquer um de nós. Por isso que ele se apresenta o tempo todo como filho do homem. Ele nasceu como qualquer outro homem, de uma fecundação de um esperma com um óvulo. Ele veio dar o exemplo de como nós devemos vivenciar a vida aqui nesta matéria. Então ele abrigou a matéria exatamente, ele foi abrigado, né? Ele teve o revestimento da matéria exatamente como qualquer um de nós. Por isso que ele é nosso exemplo, modelo e guia. Porque se ele fosse diferente de qualquer um de nós, não poderia ser nosso modelo, exemplo e guia. Nós precisamos entender isso. Não estou criticando nenhuma religião. Estou colocando aqui aquilo que os espíritos nos trazem através da doutrina espírita, que é ciência e filosofia. Kardec nunca quis que fosse uma religião. E, depois do seu desencarne, né, os homens, nós, porque é mais fácil o exterior do que o interior, transformou em religião. Então aqui ele coloca aqui o rigorismo, né, dos fariseus no que dizia respeito à observação de tal dia. Ele, né, Jesus, queria mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na observância de práticas exteriores e de coisas formais, mas do que está nos sentimentos do coração. Ele se justifica dizendo 2 pontos, abre aspas. Meu Pai não cessa de agir, né, até o presente, e eu também ajo sem cessar. Fecha aspas. Isto é, abre aspas. Deus não suspende suas obras nem sua ação sobre as coisas da natureza no dia de sábado. Continua a fazer, produzir o que é necessário. A vossa nutrição e a vossa saúde, e eu sou o seu exemplo. Fecha aspas. Agora nós vamos para o cego de nascença. Quando Jesus passava, viu um homem que era cego desde o seu nascimento.
E seus discípulos lhe fizeram esta pergunta: Mestre, a causa de ter este homem nascido cego é o pecado dele ou de seus pais? Coisa normal de perguntar, porque eles consideravam como o judaísmo é reencarnacionista. A reencarnação é uma coisa não com este nome, mas é uma coisa natural dentro dos preceitos judaicos. Os discípulos perguntaram para ele: quem que errou? Né? Quem cometeu o erro? Por que que ele está nesta reencarnação com nesta vida ali, né, com este padecimento? O erro é do pai e da mãe ou o erro é dele, das coisas que ele fez, né, nas vidas passadas? Senão não teria sentido essa pergunta. Jesus responde. Jesus lhes respondeu, 2 pontos. Não é que ele haja pecado, né, cometido erro, nem aqueles que o trouxeram ao mundo, né, nem que o erro tenha sido dos seus pais, mas assim sucede para que as obras do poder de Deus brilhem nele. Então ele está ali, naquela situação, por uma necessidade de uma prova que ele está passando, para que ele possa ser instrumento dos esclarecimentos de Deus, ou seja, para que ele possa ser um instrumento ali naquela hora da obra de Deus, ou seja, da cura de Jesus. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem depois a noite, na qual ninguém pode agir. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Porque as trevas virão. Então nós vamos ver no Mateus 24, que é o sermão profético, né, o sermão que Jesus faz acerca do futuro, nós vamos ver que tem essa programação de 1000 anos. Então são 100 anos antes da vinda do Cristo, que muitos irmãos instigantes, trevosos, foram presos, não puderam renascer na terra. Vieram os essênios, né, para preparar o terreno para a vinda de Jesus. Então, e que esses irmãos seriam soltos. Então, no ano 800, 900, esses irmãos começaram a ser soltos. E aí começa o período das trevas, que é chamado mesmo período a idade das trevas, na história mesmo. Mas que a gente vê isso, que é colocado que é um período extremamente difícil, para depois começar o renascimento, que é como a história coloca. Por quê? Porque começam a voltar os artistas, começam a renascer os homens com conhecimento maior, com mais luz, com mais sabedoria. Então, por isso que Jesus coloca aqui, né? Não é que ele haja pecado, nem aqueles que o trouxeram ao mundo, nem ele nem os pais, mas assim sucede para que as obras do poder de Deus brilhem nele. Ou seja, para que ele mostre, né, seja um dos exemplos do poder do amor de Deus através de Jesus. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou. Não, ele precisa trazer a palavra, ele precisa mostrar ao homem a misericórdia e o poder de Deus, enquanto é dia, enquanto tem luz, enquanto as trevas não tomam conta, porque vai haver 1000 anos em que as trevas vão poder tomar conta, eles serão soltos, é uma prerrogativa, um determinante para que eles tenham a possibilidade de se desenvolver e se modificar. Porque muitos na época de Jesus, mesmo que não tiveram contato com Jesus pela psicosfera da Terra, pela energia que teve na Terra com a vinda, com a estadia de Jesus aqui na Terra, se modificaram, se arrependeram, se transformaram e foram embora da Terra. Ficaram na Terra aqueles que não entenderam e não apreenderam, né? Não guardaram dentro de si a palavra de Jesus. Nós que estamos aqui na Terra, estávamos ou encarnados ou desencarnados, mas estávamos aqui na Terra na época de Jesus. E se nós não fomos embora, porque nós não aprendemos. Fazem 2000 anos e nós ainda estamos batendo cabeça aqui para aprender. Nós temos que ter consciência disso. Por isso que ele coloca, né? Enquanto é dia, vem depois a noite, que é o período das trevas, na qual ninguém pode agir. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Por que ninguém pode agir?
Não é? Ah, é proibido agir? Não, é muito mais difícil agir. Os bons, aqueles que já aprenderam, os bons entre aspas, aqueles que melhoraram foram embora. Aqueles que estavam presos por serem extremamente trevosos, por isso que a idade das trevas, são soltos, para eles terem a chance de se modificar e de aprender. Então fica muito difícil agir numa psicosfera assim tão complicada. Por isso que a gente teve cruzadas, inquisição e por aí vai, coisas absurdas. Por quê? Porque os trevosos que ficaram 1000 anos presos, né? Um período de um pouco antes de 100 anos de Jesus vir, até 800, 900 anos depois. Eles começaram a voltar 800, 900 anos depois que Jesus foi embora. É um período ali em que se propaga, né? que se coloca, principalmente os primeiros 400, 300 anos, né? Os primeiros 300 anos da ida de Jesus, o cristianismo se propaga ainda na sua primitividade, ainda com os pergaminhos, né, escritos de mão a mão, copiados entre os homens. Quando Constantino se converte ao cristianismo e o cristianismo passa a ser a religião dominante, aí entra a política, aí entra uma série de coisas e as coisas se modificam. Por isso que eu aconselho a ler o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, para a gente poder ter mais facilidade para entender a Gênesis aqui que nós estamos estudando agora. Nós temos aqui no canal, vai lá na playlist, pega A Caminho da Luz, né? Veja este livro para a gente poder entender o que nós estamos estudando aqui agora. Depois de ter dito isso, cuspiu no chão e, tendo feito lama com a saliva, untou com essas lama os olhos do cego e lhe disse, : ide-vos lavar na piscina de Siloé, que significa enviado, né? A palavra Siloé que significa enviado. Ele foi, pois, lavou-se e voltou com vista, né? Jesus passou aquela lama com a saliva, com a energia, né, de Jesus, e ele foi lá, se lavou e recuperou a visão. Seus vizinhos e os que o haviam visto antes a pedir esmolas diziam, : não é este que estava sentado e que pedia esmolas? Uns respondiam, sim, é ele. Outros diziam, não, é alguém que com ele se parece. Porém, ele lhes dizia, sou eu mesmo. Então lhes perguntavam, como é que vossos olhos estão abertos? Era cego de nascença, né? Ele lhes respondia, este homem a quem chamais Jesus fez lama e untou meus olhos e me disse, : ide à piscina de Siloé e banhai-vos aí. Eu fui, lavei-me e vejo. Eles lhe diziam, onde está ele? E a resposta, não sei, ele não sabia. Ele se apartou da multidão. E é interessante aqui a gente fazer uma análise, porque aos outros Jesus vai, tua fé te curou, né? Aos outros coloca, né? Segue o teu caminho, não peques mais. Nesse caso, Jesus usa a matéria. Ele cospe no barro, na terra, junta ali aquela lama e põe nos olhos do homem. E aqui é uma parte que eu estou fazendo por causa de outros estudos, né, midrashes e estudos que é feito do Evangelho, né, da Boa Nova, em que se coloca a necessidade que, nesse caso desse cego, houve de uma materialidade. Por que Jesus só não impôs a mão ali nele e os olhos dele se transformaram? Porque talvez ele tinha, aqui é uma colocação de estudos, talvez ele tivesse menos capacidade de receptação, né, de conexão com essas energias. Não, ele precisava ainda de uma materialidade para poder acreditar, para poder crer que as coisas aconteceram. Talvez por uma necessidade de um tempo de energia ali, de uma matéria trabalhando ali junto com a matéria para que os olhos dele pudessem abrir.
Então Jesus cobre os olhos dele com essa lama e ele tem que caminhar, então ele tem um tempo até ele chegar ali na piscina de Siloé, lavar os olhos, tirar aquela lama e aí os olhos poderem ser abertos. Existem alguns estudos, algumas colocações em relação a isso, a necessidade de uma materialidade ali. A energia, magnetismo de Jesus, mas a necessidade por causa do homem, por causa da precariedade, talvez da sua capacidade de recepção. Jesus precisou colocar nele uma materialidade ali através da lama, da terra, né? Porque a terra é um simbolismo, uma metáfora muito grande de pegar da terra. O homem foi feito da terra, do pó da terra, e colocar ali nos olhos para reconstituir naquele homem o que nele faltava na sua criação, porque ele é cego de nascença. Existe toda uma colocação metafórica aí que pode e deve ser analisada. Então, né, levaram-no aos fariseus, levaram o cego aos fariseus, a este homem que tinha sido cego. Ora, era o dia de sábado, quando Jesus fez a lama e lhe abrira os olhos. De novo, né, estamos aqui na questão do sábado. Os fariseus o interrogaram, pois, para saber como é que havia recuperado a visão. E ele lhes disse: ele colocou lama sobre os meus olhos, lavei-o e vejo. E sobre isto alguns fariseus diziam, este homem não é enviado de Deus, né, falando de Jesus, pois não guarda o sábado. Por outros diziam, como poderia um homem mau fazer tais prodígios? E assim havia divisão entre eles. Entre os próprios fariseus havia divisão. Novamente disseram ao cego, né, e tu, que dizes deste homem que te abriu os olhos? Respondeu-lhe, digo que é um profeta. Mas os judeus não acreditaram que esse homem tivesse sido cego e que recuperara a vista, até que tivessem feito ir até eles, né, seu pai e sua mãe, a quem interrogaram, dizendo-lhes, este é vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é então que agora vê? O pai e a mãe responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora vê, ele vê. E não sabemos quem é que lhe abriu os olhos. Perguntai a ele, é maior de idade e que fale-se por si mesmo. Por que eles colocam, né, que é maior de idade e que fale por si mesmo? Porque eles têm medo de colocarem, não, é o Messias, é Jesus, e aí eles estão colocando que eles aceitam ele como Messias, aceitam ele como o Cristo, né, o ungido, o enviado de Deus, e aí eles vão ter problemas com os fariseus e com a sinagoga. Então, por medo, eles colocam, pergunte a ele é maior de idade. Como quem diz, se ele disser que é o Cristo, que é o Messias, problema dele, não nosso. Seu pai e sua mãe assim falavam porque temiam os judeus, pois estes já haviam resolvido em conjunto que quem quer que reconhecesse a Jesus como sendo o Cristo, né, o enviado de Deus, né, o Messias, seria expulso da sinagoga. Isso foi o que obrigou o pai e a mãe a responderem. Ele é maior de idade, interrogai. Chamaram, pois, uma segunda vez a esse homem que tinha sido cego e lhe disseram, rende glória a Deus, sabemos que esse homem é um pecador. Ele lhes respondeu, se é um pecador, não sei, está falando de Jesus, mas se é um pecador, não sei. Mas tudo o que sei é que eu era cego e agora vejo. Ainda lhe diziam, o que ele te fez e como ele te abriu os olhos? Respondeu-lhes, já vos disse e o haveis entendido. Por que quereis ouvir mais uma vez? Vocês não acreditaram da primeira vez que eu falei, por que eu vou falar de novo? Será que quereis ser seus discípulos? E aí agora ele pegou pesado, né? Colocando pessoal, será que quereis ser seus discípulos? Ao que eles o carregaram de injúrias e lhe disseram, se tu mesmo seu discípulo, quanto a nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este não sabemos de onde saiu. Aquele homem lhes respondeu,
Eis o que é mais admirável, que não saibais de onde saiu, e que ele me abrisse os olhos. Ora, sabemos que Deus não exalta os pecadores. Porém, se alguém o honra e faz sua vontade, é a este que ele exalta. Desde que o mundo é mundo, jamais se ouviu dizer que alguém haja aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não é um enviado de Deus, não poderia fazer nada de tudo quanto tem feito. Aí aqui a gente vê, né, a compreensão, a sabedoria deste cego. Respondeu-lhe, né? Aí agora os fariseus muito bravos. Tu não és senão pecado desde o ventre de tua mãe e queres nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Era isso que os pais tinham medo, né? De serem expulsos da sinagoga. O cego que foi curado, a gente vê já a mudança nele. Não teve medo de ser expulso e foi expulso. João capítulo 9, versículos de 1 a 34. Este relato tão simples e tão ingênuo traz em si um caráter evidente de verdade. Nada de fantástico nem de maravilhoso. É uma cena da vida real tomada no lugar do acontecimento. A linguagem deste cego é bem aquela dos homens simples, nos quais o saber é suprido pelo bom senso e que retrucam os argumentos de seus adversários com bonomia, né? Bonomia é bondade, simplicidade, serenidade. E por razões a que não falta nem justeza, nem a oportunidade. O tom dos fariseus não é dos orgulhosos que nada admitem acima de suas inteligências e se indignam só com o pensamento de que um homem do povo possa lhes indicar a verdade? Afora a cor local dos nomes, poder-se-ia dizer que se trata de nosso tempo. De novo, né, o tempo de Kardec, metade do século XIX. Ser expulso da sinagoga equivalia a ser posto fora da igreja. Era uma espécie de excomunhão. Os espíritas, cuja doutrina é a do Cristo, interpretada segundo o progresso das luzes atuais, são tratados como os judeus que reconheciam a Jesus como Messias. Mediante sua excomunhão, são colocados fora da igreja, como fizeram os escribas e os fariseus com relação aos partidários de Jesus. Assim, eis um homem que é expulso, porque não podia crer que aquele o havia curado fosse um possesso do demônio, e porque glorificava a Deus por sua cura. Não é isso o que fazem com relação aos espíritas? Aquilo que obtém sábios conselhos dos espíritos, retorno a Deus e ao bem, curas, tudo é obra do diabo e é coberto de anátema, né? Anátema é uma sentença de maldição, né? É uma excomunhão. Não se vêem padres dizendo do alto dos seus púlpitos que era preferível continuar incrédulo do que voltar à fé através do espiritismo? Isso é da época do Kardec, né? Isso são colocações que os padres faziam na época do Kardec. Não se tem visto dizer a doentes que não deviam se fazer curar pelos espíritas que possuem esse dom porque é um dom satânico? A outros pregar que os infelizes não deviam aceitar o pão distribuído pelos espíritas porque era o pão do diabo? Que diziam que faziam demais os padres judeus e os fariseus? Aliás, fomos avisados que tudo deve se passar hoje como no tempo do Cristo. Perdão. Esta pergunta dos discípulos, 2 pontos. Será o pecado deste homem que é a causa de ser ele nascido cego? Indica a intuição de uma existência anterior, pois, por outro modo, ela não teria sentido, pois o pecado que seria a causa de uma enfermidade de nascença deveria ter sido cometida depois do nascimento e, por conseguinte, numa existência anterior. Se Jesus ali tivesse visto uma ideia falsa, teria lhe dito, 2 pontos, abre aspas, como este homem teria podido pecar antes de ter nascido? Fecha aspas. Em vez disso, lhes diz que este homem é cego não porque haja pecado, mas a fim de que o poder de Deus brilhe nele, isto é,
que ele devia ser um instrumento de uma manifestação do poder de Deus. Se isso não se deu por uma expiação do passado, era uma prova que devia servir a seu progresso, pois Deus, que é justo, não lhe podia impor um sofrimento sem compensação. Quanto ao meio empregado para o curar, é evidente que a espécie de lama feita com a saliva e a terra não podia ter virtude senão pela ação do fluido curador do qual ela estava impregnada, com a saliva de Jesus. É assim que as substâncias, as mais insignificantes, a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e eficientes sob a ação do fluido espiritual ou magnético ao qual elas servem de veículo ou, se quiserem, de reservatório. Aí é o mesmo caso da água fluidificada, que as pessoas vão buscar nas casas espíritas e levam para casa, mas que qualquer um de nós pode pegar um copo d'água, uma garrafa de água, colocar ali a sua água, colocar entre as mãos, fazer uma oração, pedindo aos bons espíritos, aos trabalhadores do Mestre, que fluidifiquem aquela água. Qualquer um de nós pode fazer. E aí nós podemos tomar essa água ou dar essa água aos nossos entes queridos que estão doentes ou que estão com algum problema. Qualquer um de nós pode fazer. Como Jesus colocou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Então todos nós somos deuses, filhos de Deus, e podemos fazer o que Jesus fez e ainda mais, ou seja, continuarmos como ele continuou e continua até hoje, aprendendo e se esclarecendo, mas nós precisamos chegar onde ele chegou, através dos nossos passos, da nossa vontade de mudar, melhorar, crescer, se aprimorar, através do nosso livre-arbítrio, a nossa vontade de querer ser verdadeiramente filho de Deus, ter o merecimento de ter esse nome com galardia, podermos nos colocar como somos irmãos mais novos de Jesus, mas podemos nos colocar, estou caminhando, vou chegar onde meu irmão mais velho chegou, pela minha vontade, pelo meu esforço. Nós vamos parar por aqui, nós estamos no item 25, então no próximo estudo nós vamos começar o item 26, que aí ele vai colocar as numerosas curas de Jesus. Até lá!